Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então, hoje, dia 1º de outubro, começando então mais um mês, né? Agora estamos no mês de outubro, aqui é bom que o mês de outubro já começa a ficar um pouco mais quente, então já dá um alívio. O clima aqui tá quase um clima de inverno agora, um clima de inverno no Brasil. Aqueles dias com sol, mas um pouco mais fresquinhos, e chegando pela tarde assim, já dá aquela esfriada, mas pelo menos tem um dia um pouco mais de sol, um dia mais rico, como a gente costuma dizer aqui. Hoje tá rico, está hermoso os dias. E misericórdia que o telefone não para de tocar. As pessoas não compreendem que a secretária tá no horário de almoço, mas as pessoas não deixam de ligar, ligam o tempo inteiro e vai ficar tocando porque ela tá no horário de almoço e eu não sou obrigado a atender, né? Porque tá no horário de almoço e as pessoas têm que entender que existe um horário de almoço também na secretaria paroquial. Então, hoje, dia 1º de outubro, dia da pequena flor do Carmelo, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus. Muitas coisas a gente pode falar sobre Santa Teresinha. A primeira delas é que era também uma das santas que era apaixonada pela cruz, né? Tanto que a imagem dela traz a cruz também de Nosso Senhor. Mas ela era apaixonada pela cruz porque ela queria se unir à paixão de Nosso Senhor. Ela tem uma das passagens onde ela dizia que ela queria, com a sua vida, lançar flores no caminho do Calvário, para que quando Nosso Senhor caísse no chão, pudesse não se chocar com as pedras do chão ou com o chão puro, mas que tivesse como que uma cama de rosas para que pudesse amenizar o sofrimento de Nosso Senhor. Então, o desejo do coração de Santa Teresinha era esse: tudo na sua vida fazer para amenizar o sofrimento do Senhor. A pequena via também, que é muito comentada, que se fala sobre a via da humildade, a via do escondimento, a via de unir-se nos sofrimentos com Jesus, e também a promessa que ela fez que desejava, quando chegasse no céu, ia mandar uma chuva de bênçãos sobre a terra, para aqueles que pedissem, né, que suplicassem a sua intercessão. Ela ia derramar uma chuva de bênçãos, uma chuva de rosas, que representavam as bênçãos sobre a terra. É interessante, uma santa que morreu muito nova, né? Tudo para ela foi... Isso chama atenção. Tudo para Santa Teresinha foi muito novo, né? Ela quis entrar no convento com 16 anos, com 15, 16 anos e não podia. Foi pedir autorização ao Papa, conseguiu entrar. Desde pequena, quando ainda pequena, com entre 7 e 9 anos, ela estava muito doente, recebeu uma visita de Nossa Senhora, onde surgiu a devoção de Nossa Senhora do Sorriso, porque a Nossa Senhora sorriu para ela, né? A imagem da Imaculada que ela tinha no seu quarto, quando ela olhou, Nossa Senhora sorriu para ela. E aí ela ficou curada do mal que ela passava, e também morreu muito cedo. Então a gente vê uma urgência de Deus na vida de Santa Teresinha, e que também precisa ser assumida na nossa vida como uma urgência para viver a santidade, uma urgência para estar preparado para o céu, uma urgência para caminhar, para viver as coisas de Deus, para não esperar o amanhã, para não esperar que chegue, para não esperar que a hora que eu fique doente, porque talvez você não vai ficar doente e vai, sei lá, a gente pode passar um mal súbito, Jesus pode voltar e talvez a gente não vai nem morrer porque ele vai voltar, mas a gente não sabe a hora. Então quando que eu vou começar a me preparar? Eu preciso começar a me preparar ontem. Ontem eu já tenho que estar preparado para a vinda do Senhor, não é nem hoje, porque começar a se preparar, entenda isso, começar a se preparar precisa ser ontem, para que hoje eu já esteja preparado. Porque se eu começo a me preparar hoje, eu posso estar pronto só amanhã, sabe? Porque leva tempo, né? Então eu tenho que começar a me preparar ontem, para que hoje eu esteja pronto. Para que se o Senhor voltar hoje, Ele vai me encontrar pronto, para me colher para os seus celeiros, como um trigo, né? E não como um joio que vai ser lançado no fogo e queimado. Então essa urgência de Deus e essa ânsia de Santa Teresinha precisa também chegar ao nosso coração, como um desejo de estar sempre pronto. Então tem que começar ontem.
para hoje já estar pronto para fazer a vontade de Deus. Hoje a gente está começando então na liturgia a ler o livro de Neemias. A gente viu o livro de Esdras na semana passada. O livro de Esdras falava sobre o contexto da reconstrução do templo, e Neemias é o cara que vai reconstruir os muros e as portas. Que vai reconstruir os muros e as portas da cidade. Então, a gente vai ver primeiro que Neemias estava muito abatido, porque a sua cidade e as portas da sua cidade estavam destruídas. O lugar onde estavam o túmulo dos seus antepassados. E aí isso me chamava atenção, porque hoje em dia a gente não se preocupa mais com isso. Hoje em dia a gente tem vivido um tempo muito de farinha pouco, meu pirão primeiro. Minha mãe ensina muito falava muito isso, essa frase, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. A gente tem vivido muito esse tempo, onde eu me preocupo só comigo, só com o que eu tô passando, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, com as minhas limitações. Mas o exemplo de Neemias, de estar triste porque a sua cidade estava destruída. Pensemos, você que está vendo aí talvez do Rio de Janeiro, como que está destruída a cidade do Rio de Janeiro? E eu preciso ter preocupação com isso. Eu preciso rezar pela minha cidade, eu preciso consagrar minha cidade a Deus, consagrar minha cidade ao Senhor, para que o Senhor dê novos rumos, dê uma nova esperança, traga um novo caminho. Eu não posso simplesmente pensar nos meus problemas ou da minha casa, porque eu estou inserido em uma cidade, eu faço parte de um povo. Neemias, mesmo estando no exílio da Babilônia servindo ao rei, ele sabia que ele fazia parte de um povo, e ele está tentando de todas as maneiras honrar o seu povo. Por isso que o Salmo vai dizer que eu não me esqueça de ti, cidade de Deus. A gente não pode esquecer das nossas origens, esquecer de onde Deus nos tirou, esquecer de onde tudo começou na nossa vida. Porque tudo na nossa vida, na nossa história tem um começo. A gente tem uma origem, a gente tem um lugar de onde a gente saiu, um lugar onde a gente foi criado, que também ajudou a gente a ser o que a gente é hoje, que construiu a nossa história. Talvez tenha construído de uma maneira má, que o Senhor teve que ajustar e coordenar e corrigir e organizar. Sim, mas faz parte da minha história. E eu não posso apagar, eu não posso virar as costas pro meu passado, eu não posso esquecer de onde eu vim. E eu tenho que rezar pelo lugar de onde eu vim. Por exemplo, eu tenho que rezar por Madureira, né? Que misericórdia, né? Tanta dificuldade que meu bom povo de Madureira passa. Então é rezar pelo lugar de onde você saiu, é desejar e pedir e profetizar para que as coisas sejam transformadas no lugar de onde você vem. É não esquecer as suas raízes. Então, Neemias era muito convicto de suas raízes, da cidade santa, de Jerusalém, da cidade de Judá, de Sião, a cidade de Deus. Então ele queria voltar para lá. E aí ele vai falar para o rei. O rei pergunta, o que está acontecendo? E ele vai falar, me deixa aí reconstruir a minha cidade? Então, Neemias tinha esse desejo de reconstruir, que é um desejo também que a gente precisa ter. Reconstruir, muitas vezes passando pelo perdão, pela libertação do coração das mágoas, por dar uma nova chance, por recomeçar, por não, como eu dizia ontem, não ficar com a primeira atitude e o primeiro pensamento, que é de vingança, mas ir além. Então isso é reconstruir relações, reconstruir vidas, reconstruir vínculos, reconstruir cidades, reconstruir corações. Tudo isso faz parte da vida cristã. Reconstruir, é um sentimento muito cristão isso, reconstruir. E aí a gente vai ver também a providência de Deus, porque o rei vai dizer, vai, mas volta, eu vou te dar um prazo para você ir e voltar, você vai. E ele pede cartas para que tenha facilidade em atravessar as cidades e também para que consiga madeira e aquilo que é necessário para reconstruir a cidade. E o rei dá essas cartas e ele vai e reconstrói. Então nisso também a gente vê a providência de Deus naqueles que têm um desejo de reconstruir, naqueles que se colocam a serviço do Senhor, a providência de Deus nunca vai faltar. Aqueles que se põem no caminho do Senhor, nunca vai faltar a sua providência. Em contrapartida, a gente vai ver no Evangelho que tem gente que quer estar no serviço do Senhor, mas sempre colocando desculpas. Em primeiro lugar, quando pergunta, Senhor, eu vou te seguir para onde você for. Ele vai dizer que as raposas têm tocas, os pássaros têm os seus ninhos, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso mostra, em primeiro lugar, essa liberdade do Senhor, porque ele não está preso a lugar nenhum, até porque ele não é dessa terra, ele deseja voltar para o céu. Assim também eu e você não devemos estar preso a essa terra, mas o nosso coração tem que estar já ansioso
pelo céu. Então por isso eu me preparo ontem e não hoje, para estar sempre preparado para chegar ao céu. E mostra também essa dinâmica de nosso Senhor, que ele não vai... Como é que eu estava falando? Peraí, me perdi agora. Sim. Aqueles que se colocam a serviço do Senhor contam com a sua providência. Então, como ele está servindo a Deus, como ele está à disposição, como ele está disponível, ele não tem onde reclinar a cabeça, mas nunca vai faltar nada, porque ele está confiado na providência do Senhor. Ele está confiando que Deus tudo vai realizar e vai fazer. Todas as coisas Deus vai operar. E aí depois ele vai chegar para essas outras pessoas e vai dizer, segue-me. E aí um vai dar a primeira desculpa, deixa eu me despedir dos meus... Deixa eu enterrar meu pai, né? Deixa eu enterrar o meu pai. Que os mortos enterrem os seus mortos. Deixa eu me despedir. Quem põe a morada e olha para trás não é digno. Jesus não está aqui falando contra sepultar os mortos ou contra a família, para você não se despedir. Não. Ele só em primeiro lugar está te pedindo um desapego e também está pedindo para não dar desculpas. Porque essas situações muitas vezes se tornam desculpas para não servir. É porque eu não tenho tempo, é porque eu estou muito enrolado, é porque está muito difícil, é porque eu tenho outras coisas para fazer. Então muitas vezes a gente vai colocando desculpas diante do serviço, desculpas para não servir o Senhor. Porque minha família, porque eu tenho alguém doente em casa. Por exemplo, uma coisa que passa muito aqui, que eu fico agoniado. As pessoas, fulano, não veio à missa? Porque eu estava resfriado. As pessoas ainda estão com a cabeça lá da pandemia, que estava pega um resfriado, tem que ficar em casa, não vem para a igreja. Sabe? Então são desculpas que a gente vai dando, fruto da nossa acomodação, para não servir ao Senhor, para não sair da zona de conforto e não se lançar na providência de Deus, diante daquilo que Ele tem para nós, que é um desconhecido, o desconhecido caminho, no caso, né? Que é desconhecido que o Senhor tem para nós, mas é o que nós precisamos fazer, nos lançar no caminho do Senhor e na sua providência. Então que nós possamos abrir o nosso coração e não dar mais desculpas, e se lançar no amor, na misericórdia e na vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.